Bom, senhores, hoje vamos dar prosseguimento ao delineamento de um estudo, delineamento de uma pesquisa, né? Na aula de hoje, vamos falar de dois tipos de delineamento experimental muito empregados. Um é o delineamento inteiramente casualizado, experimento inteiramente casualizado. Em inglês tem essa terminologia CRD, que é Completely Randomized Designs, né? E o segundo tipo é o delineamento fatorial. São muito empregados nas pesquisas no âmbito da odontologia, né? Que o público-alvo desse curso são os estudantes de odontologia, né? Então, vamos para um exemplo, né? Inteiramente casualizado, né? Um delineamento randomized completely, né? Então, todas as unidades, todos os corpos de prova são sorteados, né? São colocados de forma aleatória entre os tratamentos, ok? Então, eu experimento inteiramente ao acaso. Vamos pensar que aqui eu tenho uma série do que eu tenho aqui? Uma série de porquinhos, né? Então vamos dizer que eu tenho aqui muito palmeirense, né? Então eu tiro quantos palmeirenses? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Daí eu sorteio para o quê? Um grupo chamado A com 4 porquinhos, outro com 4 e outro com 4. Então vocês vejam, para fazer esse sorteio, para ter condições de comparação para um método A, para um método B, para um método C, ou dieta de emagrecimento tipo A, tipo B, tipo C, por exemplo, o que está acontecendo? Convém que as unidades experimentais aqui, né, sejam do mesmo tipo, mesmo peso, mesma raça, mesma idade. Para quê? Para que essas variáveis elas não intervenham, porque eu quero comparar o A com o B e com o C. Então não me interessa que a variável idade influencie, nem que a raça, nem o peso. E aqui eu tenho o mesmo número de repetições, que facilita muito os cálculos, né? O mesmo número de repetição. Bom, então já acabou experimento inteiramente ao acaso, tá? Então experimento inteiramente ao acaso, basta vocês lembrarem dos porquinhos, né? Como é que a gente fala aqui? Os 3 porquinhos, né? Oi, eu nem sei como escreve. Os 3 porquinhos. Basta pensar nos porquinhos que são separados em grupos iguais de uma maneira totalmente aleatória. Agora, o segundo tipo de delineamento, chamado fatorial, porque você tem vários fatores. A palavra fator aí é no sentido de tratamentos, de técnicas, né? Então, por exemplo, você tem aqui perda de peso. Perda de peso, aqui é a unidade experimental aqui, corpo de prova é a pessoa, né? É o gordinho, a gordinha. Então a variável em análise é a perda de peso, ok? A unidade experimental é a pessoa, é o gordinho, né? Quais são os fatores de estudo que está sendo comparado? Uma variável é a dieta, é um fator de estudo. Um segundo fator é exercícios físicos, ok? Então vamos combinar os dois fatores. Por isso que fala delineamento fatorial, porque eu tenho 2 fatores aí para influenciar a perda de peso. Então, causa e efeito. Lembra que eu falei na aula anterior de que o experimento permite uma relação de causa e efeito. O efeito o que é? Perda de peso. A causa o que é? A dieta. E o exercício físico. Só que a dieta tem 2 possibilidades: baixo carboidrato e alto carboidrato. Muito arroz e pouco arroz. Muita massa ou menos massa. E exercício físico tem 3 tipos, nenhum moderado e intenso. Então vocês vejam, cada fator tem vários tipos.
A terminologia é níveis. Então eu tenho o fator dieta com 2 níveis, que é baixo e alto carboidrato. E eu tenho o fator programa de exercício físico com 3 níveis, ok? Então os níveis são os tipos de cada fator. Olha aqui um esqueminha aqui. Baixo carboidrato e alto carboidrato nas linhas. Nas colunas eu tenho o programa de exercício físico, que é nenhum, moderado e intenso. Aqui está pesado, antes lá falava intenso. Então vocês vejam, 2 vezes 3, quanto é 2 vezes 3? É 6. 2 níveis versus 3 níveis, né? 2 níveis versus 3 níveis dá 3 grupos. Eu gosto da palavra condições experimentais. Então, os 2 fatores com seus níveis correspondem a 6 condições experimentais. Na linguagem popular, coloquial, entre os pesquisadores da área odontológica, eles falam de 6 grupos. Quantos grupos você tem? 6 grupos, né? Porém, a forma ideal para explicar o teu experimento ao Joaquinzinho, lembra o Joaquinzinho, professor de bioestatística? É dizer, professor Joaquinzinho, eu fiz um experimento onde a minha unidade experimental são as pessoas gordas. E eu vou medir a variável em análise a perda de peso deles, antes e após o efeito de 2 fatores. Um deles é a dieta e outro exercício físico. A dieta tem 2 níveis, baixo e alto carboidrato. E o fator exercício físico tem 3 níveis. Nenhum exercício físico, a pessoa é sedentária, moderado e intenso, pessoa que vai na academia malhar, né? Então, dessa forma, o Joaquinzinho vai entender você muito bem. Bom, e daí ele saberá interpretar até os dados, né? E é rápida, a comunicação é direta. Porque se você não usa essa terminologia, você pode ficar falando para ele 3 horas e ele não entender nada, né? Bom, então vocês vejam que nesse exemplo da dieta de emagrecimento, temos 2 fatores influenciando a perda de peso. A dieta e exercício físico. A variável resposta é a perda de peso e a variável em análise é perda de peso. Então eu tenho aqui um esquema fatorial, que são 2 níveis e 3 níveis, 2 fatores e 6 condições experimentais. Tá? Estou repetindo aqui. Por outro exemplo, olha aí. Aí se fala que os níveis de um fator estão cruzados, todas as combinações são representadas, né? Se você puder preencher uma tabela com uma réplica, com réplicas, né? Aqui o correto é dizer com réplicas, certo? Porque esse slide eu surrupiei, Ctrl+C da internet há muitos anos atrás, eu fiz minhas traduções, né? Espero que eu não seja processado, não vá para a prisão por roubar esses esqueminhas aí, né? Bom, então o que acontece? Aqui tem um ambiente com gás carbônico, vamos dizer assim, concentração normal do ambiente, e aqui mais carregado, uma dupla exposição gás carbônico. E aqui eu tenho a planta de ervilhas, aqui o feijão e aqui o milho. Será que cresce mais ou cresce menos? Será que o tipo de planta é influenciado pelo tipo, pela concentração do gás carbônico? Então, quantos fatores, quantos níveis, quantas condições experimentais? Com certeza vocês sabem quantos níveis são. E sabem também quantos fatores e sabem também quantas condições experimentais. Nem preciso dizer, né? Vocês sabem, né? Ou preciso dizer? São 2 fatores, na linha um fator, na coluna outro fator. A linha, aqui na linha eu tenho 1, 2, 3, né? 3 linhas aqui. E na coluna eu tenho 2 colunas, então 2 níveis e 3 níveis, 6 fatores são 2, aqui seria 2, né? Quantos níveis de cada fator? Seria 2 e 3, né?
Quantas condições experimentais? Então aqui eu teria 2 vezes 3, que é igual a 6. 6 grupos, certo? Eu gosto mais de falar condições experimentais, ok? 3 grupos. Eu prefiro condições experimentais. Agora olha que interessante esse gráfico. Perdão, gráfico não, esse esquema. Eu achei na internet e gostei muito. Por quê? Porque vocês vejam que o resultado é a perda de peso. O resultado é a perda de peso, né? É a variável que eu meço, ele chama dependente, depende de alguém. As variáveis que não dependem de ninguém, dependem apenas de mim. Eu crio uma situação, eu vou lá e vejo o tipo de carboidrato, né? Baixo carboidrato e alto carboidrato. Eu vejo os tipos de programa de exercício físico, muita malhação, pouca malhação, né? Ou eu vejo aqui os tipos de planta, eu vejo aí os tipos de exposição de gás carbônico. Bom, agora vocês vejam, para que a causa leve ao efeito, porque só um experimento permite isso. Então, o que é necessário? É necessário que aqui não atue variáveis de confundimento, variáveis que não estou estudando, mas elas podem bagunçar aqui a relação. O ideal para evitar variáveis de confundimento, qual é? Vocês saberiam responder? Qual é a variável que impede que variáveis estranhas do grupo experimental e do grupo controle, dois grupos em comparação, duas situações, elas intervenham aqui na variável dependente. Na aula anterior eu falava de iluminação, ventilação, né? Ventilação na parte dos vasos adubados e não adubados na aula anterior, né? Então, essas variáveis aqui estranhas, elas só ficam neutralizadas se houver aquele famoso princípio do sorteio, da casualização. A randomização é para quê? Para garantir a neutralização, tá? Então é muito importante isso, pessoal, que as variáveis que eu não quero estudar, elas têm que ser neutralizadas. Isso eu consigo com a neutralização. Essa é uma explicação grosseira, porque a explicação mais profunda é por meio de matemática, ok? O modelo matemático. E matemática e estatística, né? O modelo matemática e estatística. E a replicação. Lembra que eu falei na aula passada que eu precisava calcular desvio padrão, né? A variabilidade das medidas, né? Porque as medidas elas precisam expressar o grau de incerteza delas, e eu exprimo esse grau de incerteza dela por meio do desvio padrão. Então todos esses experimentos têm um desvio padrão típico, né? E é chamado erro experimental. Bom, então os termos que devem ser familiares são o esquema fatorial e aquele dos porquinhos, né? Que os 12 porquinhos são divididos em 3 grupos, né? Que é o inteiramente casualizado. Então, são muito importantes esses conceitos. Esses conceitos permitem que vocês entendam a relação entre a estatística na pesquisa e na metodologia científica, porque a bioestatística faz parte do método estatístico. Então, são pequenas ideias, poucas ideias, né, que vão sendo, como eu falava em aulas anteriores, conhecimento estatístico é um conhecimento cumulativo. Você vai cada vez mais incorporando, estruturando o pensamento, a forma nova de pensar, que é estudando a estatística. Aí que está o fascínio da estatística, quando você entende, capta a ideia da forma nova, diferente de raciocinar. Obrigado pela atenção.